mas ao mesmo tempo que tinha um mandato marcado por essa relação, tinha a mente no futuro, tinha a visão dos grandes fundadores de estruturar o Estado, de criar obras que permaneceram ao longo do tempo. Graco Cardoso foi um governador, na época era presidente da província, que se chamava, que empreendeu uma verdadeira revolução na educação sergipana. Então, vários prédios foram edificados em Sergipe com essa tipologia que tem o Ateneu Pedro II, né, que são edificações de característica eclética, onde no frontão principal sempre tinha uma águia como marca do governo dele, né? E aí várias escolas foram construídas no estado e o símbolo maior dessas escolas foi o Colégio Ateneu Pedro II, que foi inaugurado em 1926. Eu aprendi a admirar Graco Cardoso quando aos 7 anos de idade contemplei a águia de asas abertas e alguma professora que eu não me lembro mais me disse: Marcelo, é o símbolo das obras do governador Graco Cardoso. Ele cumpriria o seu papel de formação educacional, né, porque ele foi feito para ser o Colégio Ateneu Pedro II, depois ele passou a sediar alguns órgãos públicos, mas sempre voltados para a educação, a Escola de Comércio, né, a própria Secretaria de Estado da Educação e agora, mais recentemente, o Museu da Gente Sergipana. Então, a trajetória dele mostra essa vocação para sediar espaços voltados para a educação e cultura. Aqui no museu, a identidade do povo sergipano é retratada de forma dinâmica e interativa, o que possibilita ao visitante um novo jeito de conhecer a cultura do nosso estado. A minha relação é a melhor possível. Primeiro porque desde o início da sua construção e a revitalização e a restauração do prédio que foi, para mim, vendo abandonado como ele estava, tornou-se uma referência pessoal e praticamente assim, de todo o estado de Sergipe, a identidade do povo sergipano. E me deu aquela paixão de terminar meu curso e vir participar dessa obra que foi feita justamente pelo um banco que eu passei a minha vida toda de trabalho junto com o povo sergipano. Bem, da inauguração tinha exatamente 85 anos, né? Então, já tinha aproximadamente 20 anos que o prédio estava abandonado, um processo gradativo e forte de deterioração, né? Então havia estruturas que foram descaracterizadas, outras estavam ausentes e outras estavam completamente danificadas, né? Então a gente fez um mapeamento de todos os elementos arquitetônicos para que pudessem ser recuperados. Bem, o governador Marcelo Deda decidiu que seria feito um equipamento cultural, né? E que o Banco do Estado de Sergipe estava se aproximando de seus 50 anos e daria de presente à sociedade sergipana esse espaço. Porque o que foi feito aqui, além da restauração dos elementos arquitetônicos originais, teve uma intervenção contemporânea para abrigar essa parte administrativa, que é a sede do Instituto Banese, né? Que é o órgão gestor, inclusive, do próprio museu. Bem, essa edificação, ela marca o cenário urbano de Aracaju, né? Então, mesmo no processo gradativo de deterioração, já havia críticas em cima disso, né? Algumas autoridades, a sociedade cobrava um destino para esse prédio. Porque depois de 20 anos de abandono, o mapeamento que foi feito detectou sequelas gravíssimas que ocorreram com o passar do tempo, né? Então, desgastes de infiltração, ação de intempéries, né? De vandalismo. Muita coisa descaracterizou o prédio maciçamente, né? Então esse mapeamento que a gente fez foi possível através também de fotografias antigas, depoimentos de pessoas que estudaram aqui, que vivenciaram a edificação. Todo esse mapeamento serviu de base para que a gente pudesse elaborar o projeto de restauro. Bom, a impressão que eu tive é que, começando pela arquitetura, uma arquitetura da época da República, que surgiu uma harmonia no contraste com o moderno, né? Isso aí eu fiquei encantado com. E o fato de ter um grande acervo cultural de informação da parte histórica, né? do Estado. Nós descobrimos, através de umas fotografias que tinha no arquivo público, né? No Instituto Histórico e Geográfico, melhor dizendo, que mostravam as pinturas na parte superior do Salão Nobre do prédio, né, da escola. E fizemos a prospecção da pintura e descobrimos, através de 13 camadas de tinta, que havia pintura parietal, né, as pinturas históricas originais, que foram integralmente recuperadas e estão aí
como testemunho da história, a relação do período que o prédio foi inaugurado. A escada, o registro que a gente tem, ela era de alvenaria, certo? Só que o piso era de mármore branco. E aí fizemos a recomposição de todo o corrimão, não é? De madeira torneada, e aí o piso fizemos uma mudança porque o mármore branco estava muito desgastado, não tinha condição mais de aproveitá-lo. Queria saber a importância do museu para a preservação da cultura aqui em Sergipe. Olha, a gente acredita que o patrimônio cultural aqui no museu, ele tem uma dimensão, sobretudo, essa casa, que era uma casa que recebia estudantes, ela está sendo restaurada não apenas como um monumento, mas como um espaço em que os estudantes estão vindo para cá para conhecer melhor a cultura sergipana, para experimentar a cultura sergipana. Então, o que a gente tem visto cerca de 25% da nossa visitação é formada por estudantes. Então, eu creio que essa casa que funcionou um dia como uma escola, ela hoje está se mantendo viva e está mantendo vivo o patrimônio cultural sergipano, trazendo essas novas gerações para conhecer melhor, para experimentar essa cultura popular que é a alma do povo sergipano. E o que é que esse museu oferece diferente de tantos outros museus que a gente vê por aí, a questão da interatividade, os multimeios? Eu creio que o mais interessante dele é a possibilidade da pessoa experimentar a cultura, né? O museu tenta dar às pessoas a oportunidade de se ver vestido de brincante, de jogar amarelinha e conhecer os festejos populares do estado, de ver essa cultura mais simples da feira, da cultura do fumo, da agricultura, sendo colocada num patamar tecnológico, né? Sendo colocada nesse mundo contemporâneo, nesse mundo tecnológico. Então, eu creio que o museu aproxima a tradição e a contemporaneidade. Eu creio que essa talvez seja a grande contribuição, o grande trunfo desse museu, que ele coloca a cultura tradicional dentro de um recorte contemporâneo, um recorte tecnológico. A Editora Abril, através da revista Arquitetura e Construção, ela premia os melhores projetos em diversas áreas da arquitetura. No nosso caso, o Museu da Gente Sergipana foi eleito como o melhor projeto de restauração do Brasil em 2012. Então, a premiação como melhor projeto de restauração foi do museu, que concorreu com quase 500 projetos, ficou entre os 3 finalistas e foi o primeiro. Uma coisa importante para se falar é que a gente fala muito no prédio, né, que realmente é uma referência da arquitetura sergipana do século XX, mas é importante dizer também que ele não é só um prédio bonito, né, ele é um prédio que tem uma ligação com a educação muito forte e que isso é o que dá o sentido a ele. E eu acho que esse é o grande trunfo desse espaço. As pessoas se sentem representadas. Há uma relação de identidade, de espelho, né? Então é um espaço onde o sergipano se reconhece e onde o turista pode chegar aqui e entender o que é ser sergipano. Como visitante, a arquitetura é maravilhosa, o espaço é amplo, são bem conservados. Eu pude perceber aqui que traz muitos conhecimentos aos alunos. Por quê? Eu sou de uma cidade lá, sou professora de uma escola municipal lá do interior de Alagoas e eu tive a oportunidade hoje de trazer os meus alunos para participar, para visualizar, para observar, para conhecer um pouco da história de Sergipe, até mesmo porque este patrimônio aqui é assim, um espaço cultural que proporciona assim, muitos conhecimentos aos estudantes de modo geral. Isso ajuda muito aos alunos. Bom, diferente de todos os outros, é um espaço assim, ultra mega moderno, no meu ponto de vista, porque assim, retrata muito a questão da modernidade, porque eu estava acostumada a visitar museus onde retratavam muitas histórias antigas, mas com um aspecto muito antigo. Hoje a gente pode trazer um jovem, vários jovens, porque este museu ele faz com que os jovens se sintam mais em casa, se sintam mais confiantes, porque, por exemplo, eles podem até manusear alguns instrumentos, a questão de fotografias, por exemplo, podem fotografar, eles podem interagir com isso de modo geral. Até hoje a gente recebe pessoas de fora do estado, né, e daqui que vêm ver o que foi feito, né, ver o resultado e que se emocionam com esse processo de transformação e, de certa forma, de manter esse aspecto educacional da edificação, né? Porque o museu é educação, é cultura, né? E essas pessoas testemunharam tanto o processo áureo da edificação, depois o completo abandono e agora elas vêm ao museu
comemorar conosco o retorno dele, né, com muita força, com muito vigor para a sociedade sergipana. Quando recebemos o desafio desse trabalho, pensamos no aspecto histórico da casa desde a sua fundação em 1926 até os dias de hoje, culminando com a inauguração, ou reinauguração depois da restauração da casa e surgindo esse Museu da Gente Sergipana que tem uma importância histórica também na cultura do estado de Sergipe. Quando eu fui convidado para participar desse projeto, eu sabia que eu ia encontrar profissionais capazes, competentes, mas pessoas que não têm o registro profissional para que possa adentrar na área do trabalho como na televisão, numa produtora, mas pessoas que sabem fazer. A minha preocupação inicial, quando a gente veio realizar esse trabalho hoje aqui, foi realmente fotografar todo o processo criativo que acontece por trás das câmeras. Eu não foquei na fachada, não foquei em todo o processo da casa do museu. O que eu quis focar foi o elemento humano que está por trás das câmeras, fazendo que esse trabalho aconteça. E muitas vezes esse tipo de profissional é desvalorizado, porque quem aparece, quem é o famoso, sempre é quem está na frente da câmera. Quem está atrás da câmera, às vezes passa batido, ninguém percebe, quando na verdade, se não houver o equilíbrio entre o bom profissional que existe atrás da câmera e o bom profissional que está na frente da câmera, o trabalho nunca vai sair perfeito. Essas pessoas que estão participando desse curso é porque realmente vive, convive, come, bebe esta área, que é a área de repórter cinematográfico. A nossa escolha, que foi o Museu da Gente, para falar um pouco do passado, do presente e do futuro. Eu quero aqui parabenizar a direção do sindicato, porque ter acolhido essas pessoas e feito com que tenha providenciado esse curso via a Faculdade Amadeus e capacitando todos, para que todos possam hoje adquirir o registro profissional de repórter cinematográfico e repórter fotográfico. A possibilidade de retratar a nossa cultura mais além do que a gente está acostumado a vivenciar, dentro de um espaço que fala de nós mesmos, está sendo algo bem transformador, além de inovador, né? Mostrar essa nossa característica, estar atrás dos bastidores, vendo como a gente quer transmiti-la, é o maior objetivo desse trabalho. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui gravando com essas pessoas maravilhosas e animadas e dizer que eu me envolvi muito na produção da matéria aqui, fiquei muito feliz por participar, tanto porque eu não conhecia essa estrutura, sempre passo pela frente e nunca entrei aqui para conhecer, foi uma oportunidade de conhecer e de principalmente aprimorar os meus conhecimentos. E como disse o colega, talvez a gente não seja assim tão bem visto, né, aos olhos da comunidade, mas a imagem que chega na sua casa é a imagem desse profissional. Esse profissional que está atrás das câmeras e faz com que essa imagem chegue à sua casa. E a gente é passado despercebido. Então, parabéns aos alunos, os formandos e que toque o barco, porque realmente é uma profissão valorosa. Acho que eu vou cruzar o pé. Não, mas dá trabalho para levantar. Deu pausa, tá gravando? O dedo tá na frente. Opa, eu já virei senador. Foi? Bang, tá bom demais.